Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu amigo quer que eu dê um passo para o lado para que ele possa tentar sair com minha não-namorada. Há pouco mais de 3 anos, eu havia acabado de sair de um relacionamento com uma garota que era realmente abusiva. Terminei com ela pouco antes de me formar no ensino médio e queria tirar um tempo para me concentrar em mim mesmo. Claro, algumas semanas após o término, conheci a garota mais linda que já conheci e nos demos muito bem. Vou chamá-la de Ellie. Ela também havia saído de um relacionamento abusivo, então nenhum de nós estava procurando algo sério. Na época, minha carteira de motorista estava suspensa, muita velocidade, momento ruim na minha vida, aprendi minha lição, e meu amigo, vou chamá-lo de K, se ofereceu para me levar para vê-la. Por alguns meses, nós principalmente saíamos juntos porque todos nos dávamos muito bem, e ela e eu apenas nos aconchegávamos se estivéssemos assistindo a um filme. Às vezes, nós nos afastávamos por alguns minutos para nos beijar um pouco, mas não por muito tempo, porque não queríamos ser rudes com K. Ela e K desenvolveram uma amizade própria durante esse tempo, mas era obviamente platônico para ambos, como uma dinâmica de irmão mais velho e irmã mais nova. K também tinha uma namorada há 4 anos naquela época, mas o relacionamento deles estava por um fio. Após 6 meses, recuperei minha carteira de motorista e ia ver Ellie e sair com ela sem K. Nesse ponto, Ellie e eu começamos a fazer sexo. Nós dois realmente gostávamos um do outro, mas eu entrei em pânico e meio que a ignorei por algumas semanas. Ellie e K continuaram conversando, e ele disse que não ia parar de ser amigo dela porque eu estava agindo como um idiota. Tudo bem. Percebi que estava sendo estúpido e ele concordou em me ver novamente. Nós imediatamente retomamos de onde paramos. Nessa época, K e sua namorada terminaram, então eu me mudei com ele. Eu ia ver ele algumas vezes por semana e ela vinha para o nosso lugar nos fins de semana e nós saíamos juntos. Isso continuou por mais alguns meses até que ela me ignorou por cerca de 2 semanas. Ela disse a K que estava com medo de que eu sumisse novamente e ela não queria passar por aquela dor novamente. Nós resolvemos, mas de modo constrangedor esse ciclo se repetiu 1 ou 2 vezes desde então. Não acontece há mais de 1 ano, no entanto. No último ano, principalmente desde que ela completou 18 anos, tenho notado que K age de forma diferente perto de Ellie. Ele flerta com ela na minha frente. Ela é muito amigável com ele, mas não corresponde ao flerte e se afasta quando ele a toca. Eu disse a ele que não gosto disso, mas ele disse que não importa se ele flerta com ela, pois ela me ama. Ela diz que não sente isso por K de forma alguma, e tudo indica que é a verdade. K também começou a beber mais ultimamente, e na outra noite, ele não estava aqui, ele começou a reclamar que a vida não é justa. Eu caí na armadilha e perguntei o que estava errado, e ele começou a falar sem parar sobre como ela é boa demais para mim e eu não a mereço. Eu concordo, mas isso ainda me deixou irritado. Então ele me disse que está apaixonado por ela, está há um tempo, e se eu me importasse com qualquer um deles, eu daria um passo para o lado para que ele pudesse tentar conquistá-la. Eu não queria discutir com ele enquanto ele estava bêbado, então fui dormir. Confrontei-o de manhã e ele se manteve firme. Ele disse que eu não posso me comprometer, não posso dar a ela o que ela quer e necessita, ela não é minha namorada, ela é justa para tentar sair com alguém. Estou errado em achar isso estranho? Ellie e eu temos um relacionamento não convencional, admito. Não nos chamamos de namorado-namorada, mas não dormimos com outras pessoas, nos dizemos que nos amamos, ela geralmente fica na minha casa e temos um bom relacionamento com as famílias um do outro. Acho que somos felizes juntos. Eu sei que ela não quer ficar com ele, então não estou preocupado com isso, mas desde que K disse essas coisas, não consigo deixar de questionar se estou sendo injusto com Ellie, prendendo-a comigo? Edição. Eu contei imediatamente a Ellie tudo o que K disse sobre ela e nosso relacionamento. Ela não está interessada nele e ele a tem deixado desconfortável. Além disso, como foi perguntado algumas vezes, Ellie e eu sempre concordamos em relação à definição de nosso relacionamento. E eu estou ciente de que ela é uma pessoa independente e pode estar com quem quiser, quando quiser. K é o único tratando isso como uma competição. Atualização. Gostaria de agradecer a todos que dedicaram tempo para responder ao meu post e atualizar quem possa estar interessado no desfecho. Tenho ficado com ela há cerca de 1 semana, desde o confronto inicial com K, e graças às pessoas aqui, tive certeza de que queria perguntar a ela se ela queria tornar as coisas mais oficiais. Acabou que ela facilitou ainda mais as coisas para mim, por sorte.
Ellie me perguntou se seria mais fácil se eu apenas dissesse a K que ela era minha namorada. Eu agarrei essa oportunidade e perguntei se eu poderia dizer a todos que ela é minha namorada, e ela disse sim. Nós dois vamos olhar alguns apartamentos esta semana, já que obviamente eu preciso de uma nova moradia, e queremos morar juntos. Kai e eu tivemos algumas discussões breves depois que ele me disse que queria ficar com Ellie. Eu contei a ela tudo o que Kai havia me dito, e ela não estava nem um pouco interessada nele, o que eu já havia assumido. Eu também disse a ele que ela agora é oficialmente minha namorada, então isso deve satisfazer suas preocupações sobre eu não estar comprometido com ela. Ele se recusou a acreditar em qualquer coisa disso sem confirmação dela, pessoalmente, sem minha presença. Ela concordou inicialmente em encontrá-lo no domingo, com o plano de se encontrarem na casa dela, já que ela mora com a mãe e o padrasto, mas ele rejeitou isso, dizendo que queria se encontrar no apartamento, sem mim lá. Ela disse a ele que não se sentia confortável com isso. Se ele quisesse se encontrar sem mim ou sem os pais dela, pelo menos teriam que estar em algum lugar público. Ele ficou irritado porque seu comportamento ameaçador a fez se sentir ameaçada e começou a insultá-la, chamando-a de todos os nomes possíveis. Ela disse a ele que não iria vê-lo novamente e bloqueou o número dele. Ele tentou entrar em contato comigo algumas vezes, variando de triste a agressivo, e estou a uma ou duas mensagens de bloqueá-lo também. Espero que ele siga em frente e não seja necessário chegar a isso. Mais uma vez, obrigado aos usuários que me ajudaram a navegar por essa situação. Edição. Para esclarecer, desejamos o melhor para ele, mas nenhum de nós quer manter amizade com ele sob nenhuma circunstância. Desde que postei isso, também o bloqueei. Concordo com os usuários de que não há sentido em manter quaisquer linhas de comunicação abertas. Também entrei em contato com alguns amigos para ajudar a retirar o resto das minhas coisas, mas já consegui pegar tudo o que é importante quando saí pela primeira vez. Se ele realmente quiser, pode fazer um santuário com minhas camisetas antigas. Meu pai, 16, 59, age de forma assustadora comigo. Devo dizer ao meu irmão? Ele, 28, é meu guardião. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 7 anos. Naquela época, meu pai estava em lugar nenhum, ele havia deixado minha mãe quando eu tinha menos de 1 ano de idade. Eu cresci com minha mãe e meu irmão mais velho. Quando minha mãe morreu, meu irmão se tornou meu guardião. Ele cuidou bem de mim e sempre me fez sentir segura e confortável. Ele tem sido mãe, pai e irmão para mim ao mesmo tempo. Há 2 anos, meu pai voltou e pediu para fazer parte de nossas vidas novamente. Ele disse que mudou e quer consertar as coisas. Inicialmente, ele costumava aparecer uma vez por semana por algumas horas e era agradável. No entanto, recentemente, nos últimos 2 meses, ele está agindo de forma estranha, o que me deixa desconfortável. Ele me envia mensagens o tempo todo sobre minha aparência. Diz que agora pareço uma mulher completa. Isso me deixa desconfortável. Na semana passada, ele me perguntou sobre minha vida sexual, algo com o qual não me sinto à vontade para falar com ele. Ele perguntou se eu assisto pornografia e, se sim, quais posições eu gosto. Quer dizer, isso é estranho, não é? Eu não gosto disso. Meu irmão conversou comigo sobre sexo, mas foi sobre segurança e consentimento e coisas assim. Nunca esses detalhes que meu pai pergunta. Eu quero que ele pare com essas coisas, e é só isso que ele fala. Honestamente, eu quero que ele fique longe de mim, eu não gosto dele, ele me dá más vibrações. Eu sei que ele é meu pai, mas não o vejo como família. Ele é apenas mais uma pessoa para mim, uma pessoa estranha que me deixa desconfortável. Devo contar essas coisas para meu irmão e pedir a ele para afastar meu pai? Eles têm um bom relacionamento, eles ficaram próximos nos últimos meses. Mesmo que ele fosse seu pai a vida toda e você tivesse um relacionamento muito bom com ele, essas perguntas estariam fora de linha. Ele está agindo de maneira muito assustadora e, pelo que parece, vê você de uma forma sexual, pelo menos em alguma capacidade que é errada em muitos níveis. Definitivamente diga ao seu irmão. Não tenha vergonha, se tiver, porque não fez nada de errado. Não se sinta mal se eles se separarem, toda a culpa é do seu pai por se comportar dessa maneira. Além disso, você tem todo o direito de cortá-lo completamente de sua vida. Você não deve nada a ele e não deve se sentir mal por isso. Ele não é seu pai. Ele é biologicamente, mas não vai além disso. Ele não estava lá para você e não cuidou de você e não o criou, então em todos os outros aspectos ele não é seu pai. Mais uma vez, diga ao seu irmão e corte o contato com esse canalha.
Atualização. Contei tudo ao meu irmão e mostrei a ele todas as mensagens, como quase todos vocês me disseram para fazer. Ele ficou chocado. Por alguns minutos, eu não conseguia dizer o que ele estava pensando, mas depois ele me disse que eu deveria ter contado a ele antes e que ele se certificará de que nosso pai nunca mais nos incomode. Por um momento, pensei que ele estivesse chateado comigo, mas na verdade ele estava furioso com nosso pai. Ele pediu para nosso pai vir até aqui e me disse para ficar no meu quarto até que ele fosse embora. Eles acabaram tendo uma grande briga e estavam gritando alto, e eu conseguia ouvir. Meu pai estava gritando que um pai tem o direito de criar sua filha como bem entender, e meu irmão disse a ele que ele nem sabe como escrever a palavra pai. Eventualmente, ele saiu. Ele me enviou uma mensagem dizendo que, seu irmão está se metendo onde não deve, não escolha ele em vez do seu próprio pai. Eu respondi, com permissão do meu irmão, que, eu escolherei ele em vez de 1000 doadores de esperma como você. Não quero mais te ver. E então eu bloqueei o número dele. Estou muito feliz que meu irmão tenha feito isso. Me sinto muito melhor e mais segura agora. Ele sempre me fez sentir segura. Quando ele tiver seus próprios filhos, tenho certeza de que ele será o pai mais incrível do mundo, assim como foi para mim. Ele disse que também informará a polícia e a escola, e se meu pai tentar algo, devo contar a ele imediatamente para procurar alguma maneira legal de mantê-lo afastado. Só espero que meu doador de esperma fique longe de nós para sempre. Acabei de descobrir que minha namorada, 28, de mais de um ano tem uma vida inteira da qual eu não sabia nada, exatamente quando estava procurando um anel de noivado. Conselhos? Tenho namorado com uma mulher incrível no último 1 ano e meio. Já vivi um amor adolescente antes, daqueles em que a pessoa é tudo que você consegue pensar e você sorri ao pensar nela, e temos isso também. Mas ela também me trouxe a alegria de estarmos juntos, mesmo estando separados, daquela maneira magnífica em que você pode apenas estar e estar sozinho na mesma sala, ela lendo um livro, eu fazendo um projeto, e realmente conhecer alguém. Conhecer como seus lábios se enrugam quando ela pensa, como a chuva faz sentir todas as histórias de sua infância, todas as coisas pequenas que a tornam uma pessoa. Pelo menos era o que eu pensava. Eu estava procurando um anel e tinha dado algumas dicas que a faziam sorrir, e nós planejávamos essa pequena vida suburbana, um deck com uma churrasqueira, um cachorrinho bobo, um piano. Falamos sobre nomes de bebês e vetamos alguns nomes, temos os nomes engraçados Trevor e Trevina. Escolheríamos cores de tinta-pisos na Loves e riríamos como idiotas. Eu estava 100% confiante, só não tinha escolhido um anel, sabe, ela não queria um diamante, mas não sabia o que ela queria. Então hoje recebi uma mensagem no Facebook de um cara. Ele disse que era cunhado dela e que ela o bloqueou no Facebook, mas será que eu poderia passar um convite de casamento para ela e significaria muito se ela estivesse lá? Insisti por mais detalhes e tudo veio à tona. Ela já foi casada antes com um cara chamado Brandon e eles tinham um filho pequeno, o Sam. Ela me disse antes que não gostava desse nome. O filho morreu em um acidente de carro e depois eles tiveram um divórcio conturbado e ela cortou os laços. 5 anos de sua vida que eu nunca soube e não sei se eu nunca saberia. Acho que ela nunca me contaria. Passei o dia inteiro me sentindo mal com isso. Inventei uma doença imaginária para sentar e pensar sozinho, e me sinto paralisado por isso. Esta manhã eu a conhecia e agora não conheço mais. Nem sei como abordar esse assunto ou o que fazer. Definitivamente não posso comprar o anel e fingir. Ao mesmo tempo, quero estar com ela. Estou machucado, mas sei que foi horrível o que ela passou, algo inimaginável, mas não sei o que isso significa para nós. Sou apenas uma distração? Ela faz isso com frequência? Simplesmente não sei. Ajuda? Atualização. Conversei com ela no dia seguinte. Ela me disse que tinha vontade de me contar há um tempo, mas não sabia por onde começar, que ela pensava em Sam todos os dias, mas ao mesmo tempo não sabia como começar. Ela tirou uma caixa de sapatos do armário e mostrou-me as fotos. Fotos do casamento deles, esse pequeno evento no cartório, ela com um vestido branco curto e uma barriguinha. O marido dela, esse garoto sorridente e convencido, com cabelos loiros e desgrenhados. Depois veio o bebê, o Sam. Fotos de um bebê vermelhinho até se tornar uma pequena pessoa de 4 anos. Aniversários, Natal e fotos dos 3 juntos, uma família. Ela falou sobre o Brandon. Como eles vinham de origens radicalmente diferentes e ela mal o conhecia como pessoa antes de ele se tornar pai e marido. Eles só namoraram por 3 meses quando ela engravidou.
Eles tinham 20 anos. Então ela falou sobre o Sam, seu bebê. Ela continuava dizendo que ele foi a melhor coisa que já aconteceu com ela. Ouvir isso partiu meu coração. Ela falou sobre como o cabelo dele tinha 3 redemoinhos diferentes e como ele sempre cantava ou fazia um som, adorava escalar. Ela me contou sobre seu filme e livro favoritos. Ela o tornou uma pessoa para mim. Então ela me contou como o perderam. Um garoto ultrapassou o sinal vermelho e ele se foi. Ela mal se lembra do funeral porque estava tão medicada. Mas a pior parte foi depois, voltar para casa e ele não estar lá, como ela passava pelo quarto dele e esperava ouvi-lo brincando, acordando e esquecendo por um minuto que ele se foi. O casamento deles nunca foi bom e eles se voltaram um contra o outro. Ele a culpou porque ela tinha prendido a cadeirinha de segurança naquele lado do carro. Ela o culpou porque ele estava dirigindo. Eles se divorciaram dentro de 1 ano após o acidente. Brandon teve um novo filho em 2. Ela passou o tempo sobrecarregada de aulas e trabalho, ocupada porque isso tornava as coisas mais fáceis. Ela não via mais os amigos antigos porque eles se afastaram, eles nunca sabiam o que dizer. E a maioria tinha filhos próprios. Ela estava sobrevivendo. Mas ver o irmão do Sam, que se parecia tanto com ele, doía tanto que ela decidiu se afastar e parar de se lamentar. Ela tirou as fotos, doou roupas e brinquedos, excluiu o Facebook e parou de ver os antigos amigos que não eram mais amigos de verdade. Ela disse que escolheu continuar respirando porque era o que restava. Então ela me conheceu, e ela disse que eu a fez querer um novo começo, um casamento melhor e mais filhos, porque ela me amava. Conversamos por horas, ela chorou e eu chorei por ela. Ainda a amo talvez até mais agora, porque sinto que ela se abriu tanto para mim. É difícil imaginar ela casada, com um filho, brinquedos espalhados pelo chão e fotos na geladeira. É difícil porque, de muitas maneiras, é a vida que eu imaginava com ela. Ainda planejo me casar com essa mulher. Ela é o amor da minha vida. Eu, 24, e meu parceiro, 27, estamos juntos há 1 ano. Ele destruiu um objeto sentimental meu e não vê nada de errado com isso por causa das circunstâncias. Não pretendia que isso ficasse tão longo, mas parece que ficou. Agradeço antecipadamente por ler. Eu, 24 anos. Parceiro, 27 anos, vamos chamá-lo de Eugênie. Minha irmã, falecida há 2 anos, vamos chamá-la de Kerry. Informações sobre minha irmã. Há 2 anos, minha irmã foi morta em um acidente de carro. Ela estava indo ao shopping com uma amiga, a mãe da amiga estava dirigindo, e um adolescente passou por um sinal vermelho enquanto estava distraído com o celular e atingiu o carro em que minha irmã, Kerry, estava. Kerry morreu instantaneamente, e a amiga dela, June, ficou em coma por 3 semanas antes de seus pais retirarem o suporte de vida. Quando Kerry faleceu, fiquei arrasada, com raiva e em um estado emocional muito ruim. Eu e Kerry éramos extremamente próximas. Apesar da diferença de 7 anos entre nós, gostávamos dos mesmos programas de TV, íamos a shows juntas, fazíamos trabalho voluntário juntas, e eu me considerava responsável por orientar Kerry como qualquer irmã mais velha faria. Nossos pais estavam sempre ocupados com o trabalho na maioria dos dias, e Kerry e eu costumávamos cozinhar juntas e fazer artesanato quando não estávamos muito ocupadas com os deveres escolares. Kerry queria ser enfermeira da UTI neonatal quando crescesse, e eu a ajudei a conseguir uma posição de voluntária em um hospital local para que ela pudesse ganhar alguma experiência lidando com pacientes. Resumindo, Kerry era minha irmã e minha melhor amiga, e quando ela faleceu, fiquei uma bagunça. O último artesanato que fizemos juntas foi um conjunto de velas. Compramos a cera em uma loja de artesanato local e cada uma fez uma vela para a outra e decoramos o frasco. Isso foi um dia antes dela falecer. No funeral, Kerry foi enterrada com a vela que eu fiz para ela. A vela que Kerry fez para mim estava no meu escritório ao lado da minha foto favorita dela e minha juntas na praia. Ou estava, até a semana passada. Informações sobre meu namorado. Conheci meu namorado há cerca de 1 ano e meio, cerca de 6 meses depois que Kerry faleceu. Eu não estava procurando um relacionamento, ainda estava de luto pela morte da minha irmã. Mas Eugênie apareceu e foi amor à primeira vista. Ele foi extremamente solidário, me permitiu chorar nele quando precisava, não me pressionou para superar o luto ou qualquer coisa do tipo. Ele foi extremamente cavalheiro em tudo e muito, muito paciente. Depois de 6 meses nos vendo regularmente, tornamos oficial. Eugênie entrou na minha vida em um momento muito difícil, e ele sempre respeitou os objetos sentimentais que guardo da minha irmã.
Nunca me pediu para retirá-los, sempre me deu espaço quando eu precisava chorar. Eugênie, assim como a maioria, se não todos, dos meus amigos e familiares, sabe sobre a vela de Carrie. Houve um momento após a morte dela em que eu levava a vela comigo para todos os lugares com medo de que alguém a acendesse, roubasse ou qualquer coisa do tipo. O ponto é que aquela vela era e ainda é uma parte muito importante da minha vida e algo que minha irmã fez para mim e somente para mim. Quando Eugênie e eu nos mudamos juntos há cerca de 4 meses, guardei a maioria das lembranças da minha irmã e coloquei a vela e a foto no meu escritório. Senti que esse era um passo enorme porque, quando morava sozinha, tinha fotos por toda parte e alguns objetos pessoais da minha irmã espalhados pela casa. Eu queria fazer da casa a nossa casa, com apenas uma pequena lembrança da minha irmã. Eugênie entendeu e me apoiou muito. O problema, na semana passada, tivemos uma grande tempestade de inverno que deixou a energia elétrica fora por mais de 3 dias. Não tivemos energia elétrica em nossa casa enquanto eu estava no trabalho, que não ficou sem energia. Eugênie me mandou uma mensagem de texto dizendo que iria acender algumas velas e tentar conseguir um gerador para que pudéssemos ter alguma forma de energia ou pelo menos carregar nossos celulares ou usar luzes, etc. Agora, temos provavelmente mais de 30 velas em nossa casa. Eu sou fã de promoções, e quando a Bath Body Works faz uma promoção de velas, gosto de comprar várias com diferentes aromas. Temos velas espalhadas por toda a casa. No quarto onde fica meu escritório, não há velas, exceto a vela que Carrie fez para mim. Nenhuma mesmo, e nunca houve. Esse cômodo também fica no térreo, onde Eugênie não passa muito tempo, o escritório dele fica no andar de cima. Quando cheguei em casa do trabalho na semana passada, notei várias velas acesas em nossa sala de estar, de forma segura. Sempre monitoradas e longe de qualquer coisa que pudesse incendiar. Uma dessas velas era a vela que Carrie tinha feito para mim. Eu comecei a chorar e, quando Eugênie me ouviu chorando, ele saiu do quarto, onde estava acendendo mais velas, e perguntou o que estava errado. Eu estava um caos e não conseguia dizer nenhuma palavra. Quando ele tentou me acalmar, eu empurrei ele e me tranquei no quarto onde estava meu escritório e simplesmente chorei. Não sei como ele pôde ser tão estúpido. Ele sabia, e eu pensei que ele entendesse o quanto a vela era sentimental e o quanto eu valorizava ter uma vela que minha irmã, agora falecida, tinha feito comigo apenas um dia antes de ser morta. Não consegui falar com Eugênie desde que aconteceu, terça-feira da semana passada. Ele tentou explicar por que fez isso, porque precisava de velas para poder enxergar, mas simplesmente não consigo entender. Ele não tinha usado o estoque grande de velas que tenho lá em cima, bem perto da sala de estar onde estava a vela de Carrie, mas desceu, fora de mão, para pegar o item mais sentimental e querido que eu tenho. A vela ficou acesa a maior parte do dia enquanto eu estava no trabalho e agora está derretida e praticamente acabada. Ainda tenho o frasco, mas não consigo olhar para ele sem começar a chorar. Reddit, o que devo fazer? Eugênie diz que foi um acidente, mas eu simplesmente não acredito nisso. Ele disse que pretendia acender as velas extras que temos lá em cima, mas ainda não tinha chegado lá, depois de ficar em casa sozinho por cerca de 6 horas sem energia elétrica. Estou arrasada e sinto que isso é uma grande desconsideração. Sinto que ele desrespeitou minha irmã. Simplesmente não sei o que fazer. Não sinto que consigo perdoá-lo por isso. Devo ou posso tentar superar isso? Atualização. Meu post original foi no dia anterior ao Dia de Ação de Graças. Eugênie e eu tínhamos planejado passar o feriado com meus pais, mas isso não acabou acontecendo. A caminho de casa, parei em uma loja de artesanato local para pegar materiais para fazer uma nova vela memorial para Carrie. Meus pais e eu passamos um dia lembrando de Carrie e fazendo uma nova vela usando parte da cera da vela original. Também acabei comprando um medalhão e coloquei um pouco da cera restante da vela dentro dele, e o medalhão foi soldado por um amigo. Na noite do meu post, cheguei em casa e Eugênie disse que queria conversar. Concordamos que precisávamos esclarecer as coisas antes do Dia de Ação de Graças, então nos sentamos na sala de estar e começamos a conversar. Eu não estava preparada para o que ele me disse. Alguns comentários no meu post original pareceram acertar em cheio de certa forma. Eugênie me disse que, quando nos conhecemos, ele ficou extremamente atraído pelo fato de eu ser essencialmente uma donzela em perigo. Eu havia perdido minha irmã recentemente, estava em uma grande depressão, não era eu mesma. E isso o excitava tanto sexualmente quanto de uma forma protetora. Nos últimos meses, tenho voltado a ser eu mesma.
Fui promovida no trabalho, entrei para uma aula de culinária e tenho saído mais, definitivamente me afastei do papel de donzela em perigo aos olhos de Eugênie. Ele continuou explicando que queimou a vela na esperança de me jogar de volta nessa fase, porque era a única hora em que ele sentia atração por mim. Isso mesmo, ele não sente atração por mim a menos que eu esteja chateada, chorando e sendo uma donzela em perigo. Quando pedi mais informações, ele me disse que todas as pessoas com quem ele havia namorado antes de mim haviam passado por uma perda recente ou estavam precisando ser resgatadas. Eugênie me disse que não sentia mais atração por mim. Ele odiava ter relações sexuais comigo porque não podia mais ser o herói que me resgatava, que era o que o excitava inicialmente. Ele não gostava de sair em público comigo porque eu tinha começado a me cuidar mais, não apenas usando camiseta e jeans como fazia quando estava deprimida, e isso atraía os olhares de outros homens que ele via como uma ameaça, tirando sua donzela em perigo. Eugênie tinha uma lista enorme de coisas que odiava fazer agora porque eu não estava mais em um estado depressivo. Eu disse a ele que, se fosse esse o caso, precisávamos terminar. Ele concordou e disse que iria ficar na casa de um amigo até encontrar um novo lugar para morar. Meu nome é o único na casa e eu disse a ele que daria a ele 60 dias para desocupar a casa, o que ele concordou que era justo. Nas últimas semanas, passei muito tempo com meus pais e amigos próximos. Não sinto realmente que fui abandonada ou terminei com alguém. Sinto apenas que sou eu mesma. A vela de Kerry está na minha mesa, onde estava a original, e eu uso o medalhão todos os dias. Obrigada, Reddit, por ouvir. Eu aprecio mais do que vocês imaginam. Ei, então, de certa forma, a vela da sua irmã era uma luz de alerta para que você percebesse o quão furioso Eugênie realmente é. Continue nadando. Espero que tudo corra bem para você. Eu, 23, sempre tive relacionamentos intensos e tóxicos. Finalmente estou em um relacionamento saudável com um ótimo cara, 26, mas não sei se o que estou sentindo é normal. Então, nunca tive um relacionamento saudável. Meu primeiro relacionamento, e mais longo, foi uma bagunça de codependência, com altos intensos e quedas dolorosas. Eu o amava profundamente, era obcecada por ele, mesmo que, em retrospecto, ele me tratasse terrivelmente, e é claro que terminou de forma desastrosa, levando anos para superar. Tentei namorar outros caras desde então, mas ou eles não estavam interessados e só me usavam para sexo, ou eu percebia que estava apenas usando-os para validação, e nada durava. Acabei desistindo de namorar e, até recentemente, estava felizmente solteira por cerca de um ano. Há algumas semanas, conheci alguém em uma aula da faculdade e nos demos muito bem. Éramos apenas amigos inicialmente, mas eventualmente começamos a namorar. Estamos ficando bastante íntimos e eu realmente gosto de estar com ele. Mas não tenho certeza se gosto tanto dele ou se estou forçando isso. Mas por causa do meu histórico terrível de relacionamentos, percebi que na verdade não faço ideia de como é estar em um relacionamento saudável. A questão é que ele é inteligente, engraçado, super legal e realmente gosta de mim. Ele realmente me ouve, se importa com meus interesses e lembra das coisas que contei a ele, e ele não joga joguinhos arbitrários de relacionamento, coisa que não estou acostumada nem um pouco. No entanto, não sinto que gosto dele tanto quanto deveria. Certamente gosto dele e adoro sair com ele, e as coisas românticas e íntimas são bem boas. Mas, em comparação com relacionamentos passados, por mais desastrosos que tenham sido, este parece quase entediante. Não sinto uma necessidade de estar com ele, não tenho fogos de artifício selvagens quando ele me beija, meu coração não dispara quando recebo uma mensagem dele. Sinto um forte sentimento de afeto, quase uma mistura estranha de amizade íntima e, esse cara é bobo e eu gosto muito de beijá-lo. E, pela primeira vez, quase prefiro apenas ficar na cozinha dele e fazer o jantar juntos do que ser íntima, o que é totalmente o oposto dos relacionamentos passados, que eram principalmente baseados em sexo. Então, tenho me perguntado o quanto essa falta de intensidade se deve a ele não ser o certo para mim, ou se é porque ele é o certo para mim. Talvez eu não sinta fogos de artifício quando nos beijamos porque ele me beija livremente o tempo todo, sem me fazer lutar por isso. Talvez meu coração não dispare quando ele manda mensagem porque eu sei que ele sempre responderá sem me fazer esperar por horas a fio. Talvez eu não pense constantemente nele e não deseje sua presença porque eu sei que ele estará lá quando eu precisar. Talvez a intensidade não esteja presente porque não preciso lutar por sua atenção, ou andar pisando em ovos, ou me angustiar por ele não estar lá para mim. Eu sei que sinto uma sensação de calor, de contentamento, quando penso nele, e quando estamos juntos, não há realmente nenhum outro lugar onde eu preferiria estar.
Talvez isso seja o suficiente? Eu sei que ainda é cedo, mas ele já demonstrou um forte interesse em mim e sinto que meus sentimentos não estão totalmente correspondentes aos dele. Devo estar sentindo mais intensamente por ele? Ou isso é apenas o que se sente em um relacionamento saudável? Atualização. Há alguns meses, escrevi sobre namorar um cara realmente estável depois de ter apenas relacionamentos tóxicos. A postagem teve mais repercussão do que eu esperava, então pensei que seria legal fazer uma atualização. Muito obrigada a todos que responderam à minha postagem, todas as respostas realmente ajudaram. Acontece que o cara com quem eu estava saindo encontrou o post no Reddit, percebeu que era sobre mim e conversou comigo a respeito. Descobri que ele realmente sentia o mesmo em termos de intensidade baixa, mas gostava disso, e decidi continuar namorando com ele enquanto nos divertirmos juntos. Bem, estou feliz em dizer que na semana passada comemoramos 6 meses juntos e estamos perdidamente apaixonados um pelo outro. Depois que conversamos, segui o conselho de alguns dos comentários e tentei apenas aproveitar o tempo com ele em vez de me preocupar com a profundidade dos meus sentimentos. Logo percebi que ele é uma pessoa gentil, atenciosa e inteligente, e nos entendemos completamente. Ele me faz rir com as coisas mais bobas, e ele também acha engraçadas as minhas piadas sem sentido. Podemos conversar por horas e horas sobre qualquer assunto e raramente sinto que tenho que justificar ou explicar meu ponto de vista, ele simplesmente me entende. Uma das primeiras vezes em que soube que estava realmente apaixonada, estávamos conversando na cama e, de repente, já eram 3 horas da manhã e percebi que estávamos conversando há 3 horas sem uma única pausa constrangedora. Raramente tive isso com qualquer outra pessoa, e nunca com um namorado anterior. Acho que a maioria dos comentaristas estava certa. Meus outros relacionamentos mais longos eram todos baseados em uma intensidade tóxica e paixão desenfreada, e embora esse relacionamento definitivamente não falte na intimidade, eu diria que é muito mais baseado em uma espécie de amizade próxima e respeito mútuo. Certamente não é tão cheio de anseio e paixão profunda quanto outros relacionamentos que tive, mas honestamente, eu prefiro estar com ele. Sinto que tenho não apenas alguém para sair ou para me aconchegar, mas um verdadeiro parceiro de vida, alguém que me apoia, com quem posso falar sobre qualquer coisa, alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Levei um tempo para perceber o quanto esse amor mais calmo e tranquilo é muito melhor do que os relacionamentos intensamente tóxicos em montanhas russas, e quase cometi o erro de pensar que era chato e jogá-lo fora. Eu realmente precisava de tempo para me acostumar a namorar alguém que não joga joguinhos e demonstra seu afeto de forma aberta e frequente. Tivemos alguns problemas leves de comunicação no início, principalmente eu com medo de trazer questões à tona ou sugerir coisas por causa de namorados anteriores que reagiram terrivelmente no passado, mas depois de conversarmos muito, ele tem sido muito solidário e provou ser um adulto maduro o suficiente para lidar com críticas ocasionais sem ficar na defensiva. Tem sido realmente refrescante estar em um relacionamento tão livre de drama, onde podemos discutir ou falar sobre problemas de uma maneira realmente saudável. Obrigada a todos que responderam, todos vocês ajudaram muito e estou muito feliz por ter seguido o conselho de vocês e não ter terminado com ele. Eu amo muito e consigo nos ver juntos por muito tempo. Obrigada. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.